Boa tarde, boa tarde. Estamos chegando para a nossa primeira conversa do ano de 2020, né? Paramos o ano passado, né? Não retomamos nenhuma dessas lives nesse início de ano. Uma série de razões, né? Enfim, questões pessoais e familiares. Antes teve um período de recesso, enfim. Mas hoje vamos fazer a nossa conversa, né? Que vai ser especificamente sobre economia. Inclusive, esse vai ser o nome da conversa, né? Não vai ser exatamente uma conversa sobre temas da semana e tal, mas vamos discutir também um pouco sobre isso, né? Pensando algo que o campo progressista, o campo de esquerda, por vezes relega, né? Que é a discussão, então, a discussão de economia, né? Primeiro que é o seguinte, né, aquilo que mais importante aconteceu nesse país nos momentos da história brasileira, os melhores momentos da história brasileira, eles passam pelo nacional desenvolvimentismo, né? E sempre com a presença forte do Estado, né? É, é, Pautando, né, numa lógica que não é exatamente paternalista, né? E não é estatista propriamente dita, mas que o Estado tem a sua importância, tá? E quando eu digo estatista, nos moldes das repúblicas comunistas, né? Como era o caso da União Soviética, né? Estou falando da presença do Estado como indutor do desenvolvimento. Isso aconteceu no governo Vargas, né? Em menor medida no governo do JK, em alguns momentos da própria ditadura militar, né? Aí no período do Geisel, por exemplo, em partes também o Garasta Médici, e nos governos Lula e Dilma, tá? O Estado que tem a sua presença como indutor do desenvolvimento, né? Opa, aqui é o Negão. Valeu, Márcio, tá aqui na escuta. Um abraço para ti também. Olha só, na verdade, então, assim, nós temos. Por que eu refleti acerca disso, né? Faz tempo que eu tenho pensado sobre isso. Os governos Lula e Dilma elevaram o salário mínimo, né? Ali da faixa de 67, 70 dólares ali em 2001, 2002, né? Para um poder de compra melhor, né? Nós passamos a ter um poder de compra do salário mínimo melhor. Milhões de pessoas deixaram a pobreza extrema, é, milhões de pessoas é, a, passaram a se alimentar 3 vezes ao dia. Tá? Nós tivemos programa de transferência de renda extraordinário, que é o programa Bolsa Família, né, derivado do Fome Zero e tudo mais. Tá? Nós tivemos uma geração de emprego impressionante, né, 22 milhões de empregos foram gerados em 12, 13 anos, né? Tanto é que em 2014, quando a Lava Jato começa e desmonta o país, né, a indústria pesada nacional, tá? E o golpe se materializa, né, a partir de 2015 para derrubar a presidente Dilma, mas em 2014 nós tínhamos uma taxa de desemprego extremamente baixa, né, cerca de 4,6% de desemprego, tá? Uma das menores taxas da história, né? E praticamente caracterizado como pleno emprego e uma das menores taxas de desemprego do mundo. Além do mais, nós tínhamos naquele cenário um processo de geração de empregos melhores, né? Empregos que pagavam uma renda para o trabalhador melhor. Tanto é que o seguinte, a comemoração que a imprensa faz do super Paulo Guedes, da recuperação econômica, né, das reformas neoliberais do Paulo Guedes, são subempregos que vêm na onda da reforma trabalhista aprovada no governo Temer, né, sob a égide do golpe do governo Temer, né, e que culminou também com a votação do próprio Bolsonaro, né, e que culminou então com essa sequência, com esse governo que é o governo Bolsonaro, a ponto de se chamar de empreendedor na Rede Globo, o sujeito que no desespero, tá? No desespero, porque não tem mais uma outra opção, resolve a sua vida com um subemprego informal, precarizado, tá? Que são essas lógicas, né, do trabalhador motorista de aplicativo, né, motorista de Uber, o sujeito entregador também de aplicativo, de iFood e outras do gênero, Uber, 99 táxi, enfim, tantas outras
tantas outras nesse sentido. E esses são chamados de empreendedores, pessoas que não estão vinculadas a nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Nenhum tipo de vínculo empregatício, e que não tem, então, por conta disso, não tem nem garantia trabalhista. Tá? Aqui o Edson, tudo bem, César? Abraço. Ah, eu estou lembrando, o rapaz era lá da nossa comunidade, lá no interior. Tá? Mas, aí Oldzensky, esse é o sobrenome. Abraço para ti também. Veja bem, dito isto, nós estamos num cenário, 2019 mostrou esse cenário. Nós estamos aumentando a desigualdade social no Brasil. Tá? Aquilo que no passado começou a se mexer, muito embora os governos Lula e Dilma não fizeram a pirâmide inverter. Né? Os pobres ascenderam, né, com melhoria no salário mínimo, né, com a geração de empregos maior, com os programas de transferência de renda, mas os ricos ganharam muito dinheiro também nos governos Lula e Dilma. Tá? O senhor Luciano Hang, por exemplo, depois eu vou retomar, o dono da Van, antes do governo do Lula, ele tinha 3 lojas. 3 lojas, ele tinha 3 lojas e foi o poder de compra da classe trabalhadora mais pobre, né, que fez o setor varejista e atacadista e tal se expandir como nunca nesse país. Né? E isso várias redes de lojas, eu estou citando a Van, mas eu posso citar a Schumann, a Volpato, a Becker, as Casas Bahia, a Quero Quero, todas elas aumentaram as suas redes de lojas nesse setor. Tá? E ganharam muito dinheiro, né, vendendo móveis eletrodomésticos com IPI reduzido na linha branca, né, enfim, com as pessoas comprando smartphones, televisores, né, televisores de tela plana, enfim, ar-condicionado e tudo mais, fizeram com que esses segmentos que hoje se voltam raivosamente contra os governos do PT, eles avançaram. As empresas aumentaram de tamanho. Quando fala-se que o BNDES patrocinou e tem uma caixa preta e agora se gastou aí 48 milhões para fazer uma auditoria que o BNDES indicou que não tem uma caixa preta, que no governo do PT o banco teve lucro com os empréstimos que fez. Tá? Porque o seguinte, não é a lógica das campeãs nacionais, foi uma narrativa que se construiu, mas todas as empresas de todos os setores usaram o crédito do BNDES com um juro diferenciado para aumentar de tamanho. JBS, BRF, as empreiteiras, né? O dinheiro do BNDES financiou o porto em Cuba. Né? Na verdade, a Odebrecht construiu um porto em Cuba, vendeu engenharia nacional, no caso, e que era paga pelo governo cubano, no caso, sabe como? Com o programa Mais Médicos. Com o programa Mais Médicos, que eles ajudaram o Brasil, enviando médicos para as regiões do país onde não havia médicos, né? Que as áreas mais distantes, mais periféricas e mais pobres do país, e pagavam esse financiamento, né, para a construção de um porto, né? Porque isso é parceria, porque isso é estratégia. Tá? E quando a Lava Jato vem e desmonta o patrimônio, a engenharia nacional, tá? Não é por causa da corrupção, tá? Porque as empreiteiras estadunidenses, as empreiteiras chinesas, as empreiteiras francesas, elas não são um poço de honestidade. Tá? Essa narrativa falseada que o Intercept, por meio da Vaza Jato, derrubou, desmonta a face do herói nacional Sérgio Moro. Não é herói coisa nenhuma. Tá? E, aliás, ele tem dado cada vez mais demonstrações que ele trabalha a favor de setores do crime organizado, né? De setores principalmente ligados à família Bolsonaro, né? Ligados às milícias, né? Ligados... quando ele assume, ele já disse que o Onyx Lorenzoni fez caixa 2, mas já pediu perdão, né? O ministro dele, que é colega de trabalho, o ministro-chefe da Casa Civil do Partido Democratas, né? Enfim, nós estamos falando de um desmonte nacional que fez empreiteiras como Odebrecht, que contratava cerca de 300 mil pessoas, hoje contratar 20 mil, 25 mil, tá? Produzir um efeito negativo de perdas na economia brasileira, que alguns falam em 140 bilhões, outros já falam em 500 bilhões, né? Um prejuízo gigantesco, né, do ponto de vista da movimentação
da renda, da economia nacional, das grandes obras, da paralisia das grandes obras, como foi o caso de abandonar o polo naval de Rio Grande e hoje o Brasil estar comprando navios de estaleiros chineses, tá? E a perda de empregos de qualidade, né? O setor da construção civil, das engenharias, sofreu demais com isso, tá? Mas dito isso, eu volto àquilo que a gente pensava dos governos de esquerda, né, dos governos progressistas, porque aquele modelo do ganha-ganha me parece que não funciona, porque as elites brasileiras, como bem diz Gessé de Souza, elas são elites do atraso, elas não têm uma compreensão de que, num cenário de crise, elas também precisam se sujeitar. Porque, veja bem, agora em 2019, né, e 2020, a Bolsa de Valores brasileira tem batido recordes, né? Chegou a 118 mil pontos. Tá? Isso significa dizer que o capital especulativo está faceiro, está adorando o governo Bolsonaro. Só que, por outro lado, nós voltamos a ter um aumento dos moradores de rua. Nós estamos tendo uma perda gigantesca de políticas públicas na área habitacional. Tá? Nós temos um retorno dentro, e isso já não é só do governo Bolsonaro, o governo Temer já tinha isso muito forte, e no início do governo Dilma, pelas medidas liberais tomadas pelo Levi, esses erros, né, do segundo governo Dilma, né, não do primeiro, do segundo governo Dilma, nós tivemos um aumento da pobreza em nível nacional. Tá? Sim, o PIB decresceu naquele cenário, mas não é só isso. Nós temos um aumento da pobreza, um desmonte das políticas públicas, que iniciou sim no governo Dilma alguma coisa, mas foi acelerado, porque era isso que a elite brasileira queria. A Dilma era pouco, os cortes que ela fez, substanciais e emergenciais, era pouco. A elite brasileira queria uma reforma trabalhista que precarizasse a condição de vida do trabalhador. Ela queria uma emenda constitucional 90, como é o caso da emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos. Ela queria uma reforma da Previdência mais dura do que essa que o Bolsonaro conseguiu aprovar. Ela é pouco. Tá? A elite brasileira queria mais. Tá? Ela quer um modelo privatista, tá? Que desmonte o patrimônio nacional, que desmantele a capacidade nacional de fazer políticas públicas. Então, isso passa por diminuir o papel do Estado, e por isso agora vem propostas para perseguir servidor público, do ponto de vista de reduzir jornada de trabalho com redução de salário, tá? E também, depois, no horizonte próximo, tirar a estabilidade do serviço público, que é uma medida muito com a cara de governos autoritários. Tá? A estabilidade no serviço público ela vem exatamente para que não tenha perseguições políticas da pessoa que passou em concurso público. Tá? Dito isto, a gente precisa pensar um horizonte mais para a economia. É difícil, sim, é difícil, mas a gente precisa pensar um modelo de economia que seja mais solidário e regional, que valorize o comerciante pequeno. Tá? Eu tenho um amigo que tem um mercado no Jardim do Lago, um bairro aqui pertinho aqui de Guatambu, aqui no último bairro de Chapecó, que falou que depois que implantou esses grandes atacados, Atacadão, Forte, enfim, essas grandes redes, 5 ou 6 mercadinhos do bairro faliram, fecharam as portas. Porque você constrói uma lógica predatória de comércio, como é o caso da Havan também, como é o caso dessas grandes redes. Predatória no sentido de você fazer promoções chamariz com preços extremamente baixos que não valorizam o trabalho do agricultor, por exemplo. Quando você chega num supermercado dessas grandes redes que vende um alface a R$ 1,50, você está desvalorizando o trabalhador rural, no caso, que produz o alface. Porque não paga custo de produção você fornecer pé de alface para supermercados a 90 centavos, por mais que a escala seja maior. Então, essa lógica ela é uma lógica predatória, digamos assim, das possibilidades de rede de comércio. Por isso que sempre que eu posso, eu compro dos feirantes, eu compro na feira da UFPS, eu compro na feira do Calçadão, eu compro no mercado público regional, que tem produtos da agricultura familiar, né? Tem feira em Guatambu, tem feira no antigo Bom Pastor, onde que é a reitoria da UFPS, tem feira perto do estádio, tem feira na EFAP, aqui pertinho do supermercado Alberti, né? Porque é o seguinte, porque você está valorizando
né, o produtor rural, o agricultor familiar que ainda se mantém na propriedade rural produzindo alguma coisa. Tá? Por outro lado, também circular mercadoria, circular dinheiro, do ponto de vista dos pequenos empreendimentos, é uma forma de você fazer, né, dentro dos bairros, o dinheiro chegar em todas as pessoas. O marceneiro do lugar, o metalúrgico do lugar, né, o dono do mercado do lugar, por mais que muitas vezes os produtos desses pequenos comércios ficam mais caros, porque a lógica é predatória. Nas grandes redes, os caras compram em grande escala e conseguem negociar margem de preço, né, tanto na compra quanto na venda, porque se você vender uma margem menor, uma quantidade maior, você vai ter um lucro maior. Tá? Mas é uma lógica predatória. É uma lógica predatória essa lógica da avanização do comércio, das redes de varejo. Tá? Porque você desconstrói as lojas pequenas, as pequenas padarias, os pequenos supermercados, tá? Os pequenos empreendimentos. Para quê? Para um sujeito boçal como Luciano Hang ofender a classe trabalhadora, ofender os pobres, ofender quem é de esquerda, ofender os governos de esquerda, ofender a democracia, ofender os direitos humanos quando ele ataca a legislação de questão de portador de necessidade especial, né, de cadeirante, de cego, enfim, tá? E para fazer aquela aberração lá, que é uma réplica da Casa Branca de Washington com a Estátua da Liberdade de Nova York, vendendo produto da China, tá? E do ponto de vista industrial, isso é terrível para o país também, porque você replica uma lógica em que você não tem a inovação, né, que você não tem as novas possibilidades, inclusive de industrialização nacional, né, de empreendimento, nem que seja pequenos empreendimentos da agroindústria familiar, mas que seja industrialização. Eu sempre que posso, sempre que a gente pode, a gente faz esse tipo de comércio. A gente compra, quando pode, produto orgânico, agroecológico, né? E agora estamos devendo lá para o nosso amigo Alairton uma visita também. Produtos do MST, do selo Sabor Colonial, né? Porque a gente sabe que está ajudando em rede, né? É um consumo político, tá? Mas do ponto de vista da economia, a gente tem que pensar mais amplo, mais grande, mais sistematizado essas redes, favorecendo e fortalecendo a agricultura familiar, favorecendo e fortalecendo as organizações do meio rural, da FEDRAF, do MST, do MAB, tá? Para que elas tenham também a sua possibilidade, a sua renda, né? O golpe também ele veio para isso, ele veio para perseguir e fragilizar os sindicatos, as organizações, para que elas não tenham renda, para que elas não tenham receita, tá? E que isso as prejudique. Tá? Pois bem, a discussão era um pouco nesse sentido, tá, pessoal? E aqui eu estou encerrando essa discussão por hoje. Tá? Nós demoramos para começar o ano, daí, quem sabe, retomamos nas segundas-feiras todo esse debate, né, que a gente faz sempre nas segundas-feiras sobre a lógica política da semana. Nós temos muitas novidades no campo da política, né, movimentações das eleições municipais, das candidaturas nas eleições municipais, o governo Bolsonaro fazendo uma besteira atrás da outra, né, essa do SISU, do Enem, desculpa, uma coisa absurda, né, absurda, mas parece que agora um ministro do Supremo Tribunal de Justiça liberou e autorizou a publicação das notas para o SISU e ProUni, né, para não atrasar tudo, mas assim, mas a bagunça está formada, e qual é a credibilidade que se manterá, né, num governo que faz um absurdo desses no processo de correção das provas, né? Isso derruba por terra a tese de que a direita coloca quadros técnicos no governo. Não coloca pasta nenhuma, desculpa o palavrão, tá? Não coloca. Vamos comparar o Weintraub, ministro da Educação, com o Haddad. Não existe a qualidade argumentativa e capacidade do ministro da Educação, como foi o Haddad, como era o Mercadante, como era o Cid Gomes, como era o próprio Tarso Genro.
não há explicação na comparação com o Abraham Weintraub. Vamos comparar a Marina Silva, com todas as críticas que a gente possa fazer ao que a Marina Silva acabou se perdendo no caminho, mas a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, vamos comparar ela com o Ricardo Salles, tecnicamente, de ética, de engajamento, de liderança e articulação em prol da defesa do meio ambiente. Não há comparação. Vamos comparar nas relações exteriores o Ernesto Araújo com o Celso Amorim. É piada. É piada você querer comparar o Celso Amorim, que foi considerado o melhor chanceler do mundo, com essa aberração que é o Ernesto Araújo. E vamos pegar na área da cultura, por exemplo, aí, o nazista aí que foi demitido outro dia, o Roberto Alvim, vamos comparar ele com o Juca Ferreira, né? Ou mesmo com o Gilberto Gil lá atrás, mas com o Juca Ferreira, que foi, talvez, aí a própria Marta, né? A questão do engajamento, do conhecimento das políticas públicas, da execução das políticas públicas, né? Não há comparação, né? Não há comparação. Mas esse debate não era o debate que eu queria fazer para hoje, tá? De como nós estamos retrocedendo em todos os aspectos, retrocedendo. Isso é terrível. E essa reflexão retomaremos, tá? Retomaremos Vamos tentar voltar todas as segundas-feiras. Eu tenho tido tenho um artigo para escrever, enfim, algumas coisas que acabam tomando um tempo, tá? Mas vamos tentar retomar a partir da segunda-feira próxima. Aí a Neuza está aqui, Neuza Radinho. Oi, César, estamos em concórdia aqui, na minha opinião, todos petralhas. Isso aí. Um abraço também para vocês e nós vamos encerrando por aqui. Uma boa semana a todos.